Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Irmãos, eu vou fazer a leitura num texto da palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 14. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, narra a cura, o milagre que Jesus operou em favor de um paralítico que ficava junto ao tanque de Betesda. Aquele paralítico, após ser curado, ele foi ao templo, diferentemente de alguns que ao receberem a cura não voltam até o Senhor Deus para o agradecer. Diferentemente de alguns que ao serem curados vão para o mundo, para a prática do pecado. Este homem não. Este homem voltou ao templo, certamente para louvar ao Senhor Deus, certamente para agradecer ao Senhor Deus e também para ouvir os ensinamentos e também para ouvir a palavra do nosso Deus. E quando este homem se encontrou com Jesus, quando ele teve a oportunidade de ouvir o Senhor Jesus, Jesus lhe falou que ele não deveria pecar mais, que ele não deveria voltar à prática do pecado que em algum momento da sua vida ele exerceu. E Jesus diz para ele: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Dá-nos entender que a enfermidade deste homem estava relacionada a algum tipo de pecado. Dá-nos entender isso. Porém, nós podemos afirmar que todos os males do mundo, que tudo aquilo que é de ruim que acontece no mundo está relacionado ao pecado, seja ele individual ou seja ele coletivo. E o Senhor Jesus, ao encontrar-se com este homem no templo, isso eu quero enfatizar, Jesus lhe ensinou, Jesus lhe disse que ele não deveria pecar mais. Logicamente que esse homem iria pecar, mas o que Jesus estava dizendo era a respeito da prática deliberada do pecado. Jesus estava ensinando, Jesus estava combatendo a prática deliberada do pecado. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Em alguns lugares está sendo proibido pregar contra o pecado. Em alguns lugares está sendo censurado aqueles que se utilizam da tribuna para pregar contra o pecado. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, à semelhança de Cristo, pregava contra o pecado. E é o nosso dever, com amor, com sensibilidade, com honestidade, sabendo que somos também pecadores, porém é o nosso dever, sempre que tivermos a oportunidade, pregar e ensinar contra o pecado. Aqueles que ensinam contra o pecado, aqueles que pregam contra o pecado, se encaixam naquilo que o apóstolo Tiago diz em sua carta, no capítulo 5, versículo de número 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, e como alguém converte o outro? Com a verdade, com a palavra, com o ensinamento, com a graça do Espírito Santo, falando a verdade.
Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não tenhamos medo, nem receio algum de ensinar e de pregar contra o pecado. E é necessário especificar o pecado. É necessário expor publicamente o pecado. Não falar dele de forma genérica. Jesus e os apóstolos especificaram o pecado. Porque quando nós falamos contra o pecado de forma genérica, nós deixamos o nosso ouvinte sem saber o que é ou não é pecado. Devemos também considerar que existem coisas que não são propriamente pecado, porém levam ao pecado. Por isso que o apóstolo Paulo ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então devemos ensinar, porque quando nós ensinamos, nós estamos ajudando alguém. Nós estamos dando a oportunidade de alguém que está caminhando em direção ao pecado, ouvir um ensinamento, ouvir uma mensagem, e o Espírito Santo trabalhar no seu coração, e esta pessoa ser livre da armadilha que o diabo tinha posto em seu caminho. Quem me dera se para cada pecado que eu cometi, tivesse alguém ao meu lado para me exortar contra o pecado. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos aproveitar as oportunidades que temos e vamos ensinar, vamos pregar contra o pecado, porque fazendo assim, nós estaremos ajudando alguém. E quando alguém faz isso, e nós estamos na reunião, na posição de ouvinte da palavra, aquele que está pregando contra o pecado está nos ajudando também, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e Deus fala aos nossos corações e nos convence e nos converte do pecado que estávamos prontos a praticar. Bendito seja o Senhor nosso Deus por sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus.